Olá, alunos, alunas, professores, professoras e a todos que irão acompanhar a mais uma aula de Geografia do 7º ano. Eu sou o professor Antônio Russo e nós vamos falar hoje sobre a formação regional brasileira. É um tema bastante interessante aí, porque vai falar sobre a formação regional, desde o início do século XX até os dias de hoje. E nós vamos aí ter, na próxima tela, o que nós vamos trabalhar hoje. Habilidade é a habilidade 15, que é analisar as divisões regionais do IBGE e outras propostas de regionalização, tais como os complexos regionais ou regiões geoeconômicas, e descrever as características culturais, econômicas, naturais, políticas e sociais de cada região brasileira. A unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, e objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. Antes de dar início aí à formação territorial e mostrar aí os mapas das regionalizações aqui no Brasil, nós vamos acompanhar um vídeo do IBGE que lança aí dados com nomes geográficos. Um vídeo aí curtinho e aí daqui a pouco a gente retorna. A grande diversidade de nomes de localidades e de municípios brasileiros está no Banco de Nomes Geográficos do Brasil, lançado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os técnicos catalogaram tudo: nomes de vilas, fazendas, regiões e hidrografia. No estado do Amazonas, alguns nomes de localidades como Vai com Jeito, Vai Quem Quer e Varre Vento. Ao todo, são 50 mil nomes geográficos catalogados e com a grafia oficialmente padronizada. Você sabe a origem do nome da cidade onde nasceu? Tem gente que dá um palpite. Acredito eu que seja em homenagem ao grande escritor Rui Barbosa. Embora ele não residiu nem nasceu lá, mas em homenagem a ele deve ser, né? Outros preferem não arriscar. Não sei, gostaria de saber até, mas não sei. Era Pirapembas, mas eu não sei. Para tirar este tipo de dúvida, o IBGE lançou o primeiro banco de nomes geográficos do Brasil, que possui informações sobre mais de 50 mil localidades. De qualquer lugar do país, é possível acessar e pesquisar, além dos aspectos históricos, as coordenadas e a grafia correta do nome. Por exemplo, São João del Rei, em Minas Gerais, se escreve com I ou com Y no final. Para descobrir esta e outras curiosidades, basta entrar no banco de dados e digitar o nome da cidade. Mais de 2.500 têm nome de santo. Um dos mais comuns é Santo Antônio. E o município de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem este nome porque foi construído em torno de uma das curvas do rio Paraíba do Sul, formando quase um semicírculo. De acordo com o IBGE, os nomes geográficos são considerados um patrimônio e a ideia é padronizá-los. Por enquanto, Rio de Janeiro e Paraná possuem dados mais completos. O Instituto busca parcerias com pesquisadores para ampliar o serviço para os demais estados. Além de mapearem o território nacional, os dados virtuais vão servir como fonte de pesquisa para estudiosos e a população em geral. O IBGE quer permitir uma rápida localização das cidades. Isso aí, interessante, né? E no final da aula vai ter um Saiba Mais. Aí eu vou estar passando para vocês o link, desse livro aí do IBGE, que, como falou aí no vídeo, são mais de 50 mil nomes catalogados. A gente sabe que tem vários nomes aí com termos indígenas, o que veio da África, mas tem razões para ter essas denominações, cidades, os próprios estados e as regiões, as ruas, que muitas vezes são por questões de homenagens. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver o que é uma divisão regional do Brasil. Então, segundo o IBGE, a divisão regional do Brasil consiste no agrupamento de estados e municípios em regiões com a finalidade de atualizar o conhecimento regional do país e viabilizar a definição de uma base territorial para fins de levantamento e divulgação de dados estatísticos. Ademais, visa contribuir com uma perspectiva para a compreensão da organização do território nacional e assistir o governo federal, bem como os estados e municípios na implantação e gestão de políticas públicas e investimentos. Então é importante retratar essa questão aí de quando se faz esse agrupamento de estados, e logicamente
dentro dos estados, os municípios, você precisa ter, né, razões para estar agrupando. Então, no início, né, se usava muito a questão do ambiente físico, né, da geografia. Né? O que é o ambiente físico? O relevo, a vegetação, né, o clima. Então, tudo isso aí, ele faz, ainda até hoje, né, se usa muito isso. Mas também se pega o aspecto cultural, né? Tem hoje, né, complexos regionais econômicos, que também tem essas suas diferenciações. Então, vai depender muito de que aspecto a gente quer falar das regiões. Nós temos atualmente 5 regiões no Brasil, né? Mas antes disso, nós tivemos outras regiões. Né? A gente vai ver agora a atual região, né? Então, a gente vai ver um mapa da atual região, que ela está dividindo das regiões do Brasil, né? Desculpa aí, que são as 5 regiões que nós conhecemos hoje. Então, o Brasil conta com 27 unidades da federação, que são os 26 estados, mais o Distrito Federal, né? Mas ao longo do tempo houve mudanças, tanto no nome dos estados, como também das regiões. Né? A mais atual, ela vem da Constituição, que é a última Constituição Federal, que é de 1988, que foi a 6ª Constituição do Brasil. Né? Por exemplo, criou o estado de Tocantins, né, lá na região norte, que foi desmembrado do estado de Goiás, que fica na região centro-oeste, extinguiu o território federal de Fernando de Noronha, transformando em distrito estadual, que pertence hoje ao estado de Pernambuco, e elevou os territórios federais de Roraima e Amapá à categoria de estado. Então, a gente, no decorrer das aulas, a gente vai ver todas essas mudanças, né? Então, nós vimos um mapa, né, da divisão atual regional, mas que, né, não foi isso no início do século XX, né, que a gente vai ver posteriormente nos próximos mapas. Né? Na próxima tela, né, a gente vai ver o que é a divisão regional do Brasil. Então vamos lá, acompanhe aí na tela. No século XX, foram elaboradas pelo IBGE divisões regionais contemplando os conceitos de zonas fisiográficas, nas décadas de 40 e 60, né, que eu citei para vocês, né, fisiográficas de físicas, as partes físicas do Brasil, vegetação, relevo, clima, né? As micro-regiões e as mesorregiões homogêneas, né, são pequenas e médias regiões entre 1968 e 1976, as mesorregiões e micro-regiões geográficas em 1990. Além disso, diversos artigos foram publicados na Revista Brasileira de Geografia, tratando da regionalização do país. Então, através de estudos, principalmente do IBGE, porque a partir de 1940, porque foi a fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, né, que é o IBGE. Então, esse instituto, né, ele abrange várias situações aí da geografia. Né, são os dados do censo, que é feito de 10 anos, né, os dados de política econômica, né, então são vários dados, inclusive do território brasileiro. Então, através de estudos, são feitos aí os territórios, inclusive até divisões aí de estados, né, isso também com a participação da população através de plebiscito. Né. O que é o plebiscito? É a população que vota se aceita ou não essa divisão, como aconteceu no exemplo aí que foi dado anteriormente de Tocantins. Mato Grosso também foi dividido, a gente vai ver isso no decorrer das aulas. Mato Grosso ficou Mato Grosso no norte, Mato Grosso do Sul no sul. Então, foi essas divisões. Podem ocorrer outras divisões? Pode ocorrer. Vai depender de vários aspectos aí, né, questões políticas, questões econômicas e, logicamente, também tem a vontade da população que mora nessa região, no caso, nesse estado, ou até nesses municípios que eu estou citando para vocês. Vamos ver aí uma das primeiras divisões regionais do Brasil, datada aí de 1913. Então, ela foi feita aí por Delgado de Carvalho, né, tendo por base os elementos do meio físico e a posição geográfica ao dividir o país em 5 regiões. Tá? Então, vejam que os nomes das regiões têm nomes diferentes dos nossos atuais aqui. Então, nós temos em verde a região setentrional, né? Nós temos aí a região amarela como região norte-oriental, nós temos a região vermelha como região oriental, a azul como região meridional e a rosa, né, a região central. Né? Quando a gente fala região setentrional, nós estamos falando o mesmo que região norte. Tá? Então, setentrional
é o equivalente à questão aí da região norte. Como quando a gente fala em região meridional, nós estamos falando em região sul, né? Então, atualmente nós temos a região sul. Antigamente, em 1913, falava em região meridional. Como a gente falava região setentrional em 1913, que é a atual região norte. Logicamente que a área territorial está diferente, como vocês observaram no mapa, né? E o Delgado ele acabou utilizando mais questões aí até de um livro, né, do Ministério da Agricultura da época, para fazer essa divisão que nós vimos aí anteriormente, tá certo? Na próxima, a gente vai ver já uma divisão formulada pelo IBGE em 1940. Então, nós vamos lá. Então, nós temos aí um anuário estatístico que também teve aí, né, o uso de um livro aí do Ministério da Agricultura, e aí já temos diferenças, né, das denominações das regiões. Então, nós temos aí a região norte, né, substituindo aí a região setentrional, nós temos a região centro, nós temos a região este, né, que substitui parte da região oriental, aí nós temos o nordeste, e nós temos o sul, que substitui aí a região meridional. Então, ele já tem aí um outro aspecto, né? Então, através de um estudo feito mais amplo, né, utilizando um livro aí do Ministério da Agricultura, como foi feito anteriormente, mas também utilizando outros dados feitos pelo próprio IBGE, aí nós já temos uma outra caracterização, né, de divisão regional do Brasil. Então, vejam que são várias regiões aí que a gente viu, né, e que a gente vai ver outras regiões aí sendo, né, aparecendo e depois aí mudando até o nome, né? Então, até a grafia dos estados vão mudando, né? Goiás, há um tempo atrás, aí, há um bom tempo atrás, tinha Y no lugar do I, né? Bahia não tinha H, por exemplo. Então, várias grafias aí também foram se transformando no decorrer do tempo. Agora vocês vão fazer aí uma atividade simples, facinho aí, então acompanhe aí na tela. Então lá, observe o mapa e, de acordo com os números, identifique as atuais regiões brasileiras. Então, no chat, o professor vai escrever a resposta dos alunos, identificando a região pelo número. E aí, daqui 2 minutos, nós retornaremos. Então, até daqui a pouco. Aí, né, resposta aí dos alunos dele: 3 norte, 2 nordeste, 1 centro-oeste, 4 sudeste, 5 sul. Aí nós temos aqui a professora Natália: 1 centro-oeste, 2 nordeste, 3 norte, 4 sudeste, 5 sul.
né? E a professora Lourdes aqui tem outras respostas, né? Mas o nosso tempo é curto. 1 centro-oeste, 2 nordeste, 3 norte, 4 sudeste, 5 sul. Né? Obrigado aí pelas participações. Vamos voltar lá na tela da atividade e a gente vai acompanhar as respostas. Então vamos lá. Então o número 1 é o centro-oeste, que está em amarelo. O número 2 é o nordeste, que está em laranja. O número 3 é o verde, que é o norte. O número 4 é o sudeste, que está em vermelho. E o 5 azul, a região sul. Então, perfeito aí, parabéns aí para quem participou, para quem acertou. É isso aí, sempre a participação de vocês é bem-vinda aqui no Centro de Mídias. Vamos lá para a próxima tela, para mais uma divisão regional do Brasil, essa de 1945. Então, acompanhem na tela. Então, nós tivemos aí essa divisão, né, que em 4 de fevereiro de 1942, através do Diário Oficial da União, teve aí uma divisão oficial do Brasil, né, também baseada na posição geográfica e nos aspectos físicos do território, elementos considerados como tendo uma maior estabilidade de comportamento. Então, pelo Decreto-Lei 4102, de 9 de fevereiro de 1942, foi criado o Território Federal de Fernando de Noronha e, por meio de Decreto-Lei 5.812, de 13 de setembro de 1943, foram criados os territórios federais do Amapá, Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã e Iguaçu. A gente observa no mapa, principalmente na região norte, né, os territórios aí que, logicamente, com o passar do tempo, né, e através das constituições, eles foram se transformando em estados. Né? Isso aí também tem outras regiões. Então, em 1945, o Brasil, além de ter aí os seus estados, né, como a gente viu, também tinham territórios que foram anexados através de tratados com outros países. Né? A gente tem o claro exemplo do Acre, né, através daquele acordo, né, que foi aquele acordo do Tratado de Petrópolis, né, vinculado aí pelo Rio Branco, na qual ele, né, anexou o território de Rio Branco, o território do Acre, em troca, né, da construção da estrada da Madeira Mamoré, estrada de ferro, né, que era importante para o Acre, porque o Acre não, para a Bolívia, né, porque a Bolívia não tem saída para o mar, então ele tinha que exportar os seus produtos fazendo acordo com outros países. E precisava levar esses produtos, então as linhas férreas também foi, né, um jeito, né, mais fácil. Então, em troca dessa construção feita pelo governo brasileiro, dessa linha férrea que ligava a Bolívia para o Brasil, o Acre foi cedido e também através aí de um pagamento em libras esterlinas, né, porque nós estamos falando numa época de início do século XX, né, 1904, 1903, né, então a moeda que era muito utilizada era a libra esterlina, que é a moeda inglesa, tá certo? Então, essa é uma divisão aí que a gente viu, né, que volta lá para o mapa anterior, por gentileza, que a gente tem lá o norte, o centro-oeste, nós temos o sul, e aí aparece leste meridional e leste setentrional, ou seja, é uma divisão de duas regiões, na qual fala que tem o leste do norte e o leste do sul. Como nós temos o nordeste oriental e o nordeste ocidental, ou seja, nós temos o nordeste do leste e o nordeste do oeste. Então vejo que as denominações aí das regiões também vão mudando, tá certo? Vamos para uma de 1950. Então vamos lá, acompanhem na tela. Então nós temos aí o território federal de Fernando de Noronha, que foi criado aí, que a gente viu anteriormente em 1942, incluiu aí a região incluído na região nordeste oriental. Em 1943 foram criados os territórios federais de Guaporé, Rio Branco e Amapá, compondo a região norte, o território federal de Iguaçu, incluindo na região sul, e o de Ponta Porã, na região centro-oeste. Em 1946, os territórios de Iguaçu e Ponta Porã foram extintos. Tá? Então nós temos lá, em verde, a região norte, em amarelo, a região nordeste, em vermelho, região leste, em azul, a região sul, e em rosa, a região centro-oeste. Então, de novo, uma outra denominação das regiões, né, e os estados vão se, né, acoplando aí nas suas regiões através, principalmente nessa época, de aspectos físicos, lembrando, né, aspectos de vegetação,
aspectos de relevo, né, o clima das regiões muito parecidos. Então, a importância, porque, né, são aspectos aí que acabam, né, fazendo com que sejam semelhantes. Logicamente, com o passar do tempo, né, a questão cultural também acaba influenciando nessas regiões aí, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos, né, as regiões formuladas em 1960. Então, nós temos lá, em 1956, né, 17 de fevereiro, houve a mudança de denominação do território federal de Guaporé para o território federal de Rondônia. Dia 21 de abril de 1960, registrou a data da inauguração da nova capital federal na cidade de Brasília. Com a transferência do Distrito Federal para a região Centro-Oeste, o antigo Distrito Federal foi então transformado no estado da Guanabara. Então nós temos lá, né, aparecendo lá o Rio de Janeiro, né, e o estado da Guanabara, né? Então é interessante retratar isso. Então em 1960 houve uma mudança da capital federal do Brasil, né, que ficava na região leste, né, que ela aí vai para a região central, no centro-oeste, e aí forma-se o Distrito Federal nessa região. E, logicamente, há uma transformação territorial do Brasil, né, com essa vinda, né, e a construção de Brasília como sendo aí a capital do Brasil, que está lá no Distrito Federal, no Centro-Oeste. Aí nós temos o mapa do Brasil de 1970. Né? Então, lá no expansão do capitalismo pós-Segunda Guerra Mundial, numa escala global e nacional, as transformações socioeconômicas implicariam em novas formas de organização do espaço brasileiro, derivando daí uma necessária revisão e reformulação do modelo de divisão regional do país. O território federal do Acre foi elevado à categoria de Estado pela Lei 4020, em 15 de junho de 1962. No mesmo ano, em 13 de dezembro, o território federal do Rio Branco teve a denominação alterada para o território federal de Roraima. Então a gente ainda vê nos mapas, né, os 4 territórios na região norte, né, que com o passar do tempo, o Acre, né, já se transformando aí, em 1962 no estado do Acre, né, e os outros territórios na região norte, com o passar do tempo, vão se transformando também em estados. O interessante é ver aí, né, que as divisões praticamente aí, né, se selando nas divisões atuais, né, nós temos aí o Nordeste na cor marrom, o Centro-Oeste na cor vermelha, o Norte em verde, o Sudeste em amarelo e o Sul em roxo, já aí com seus respectivos estados. A gente observa que Mato Grosso ainda é um estado único, Goiás não teve lá a separação de Tocantins. Então é interessante retratar isso, tá certo? Então, as divisões elas vão mudando e os estados vão também aparecendo, aí, se dividindo aí por outros estados. Vamos lá para a última região aí, que é a de 1980, mapa regional do Brasil de 1980. Então, em 1º de julho aí, de 1974, pela Lei Complementar Federal número 20, o estado da Guanabara foi transformado em município do Rio de Janeiro, passando a abrigar a capital do novo estado do Rio de Janeiro, fruto da fusão dos antigos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. O estado do Mato Grosso do Sul foi criado a partir da divisão do estado do Mato Grosso em 11 de outubro de 1977, com base na Lei Complementar Federal número 31. Ambos se mantiveram na região Centro-Oeste. Então, em 1980, nós temos aí a divisão de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Essa divisão foi feita em 1977 e aí aparece no mapa regional de 1980. A gente observa que ainda os 3 territórios, eles aparecem como territórios do norte, o território de Roraima, do Amapá e de Rondônia, né? E as regiões aí, né? As atuais regiões, a região norte, a região nordeste, né? A região sudeste, a região sul e a região centro-oeste. Então, né, só faltando aí, né, o estado de Tocantins, que aí posteriormente ele vai aparecer aí na Constituição de 1988, que é interessante retratar isso aí. Então, a gente percebeu que desde a década de 1910, né, houve várias transformações regionais do Brasil. Então, atualmente nós temos aí as 5 regiões, né, as 27 federações, né, que são os 26 estados
mais o Distrito Federal, dividido aí nas suas 5 regiões. Daí, na próxima aula, vai ter uma sequência dessa aula falando sobre os complexos regionais. Lembra que a habilidade fala sobre isso, que são outras divisões, né, com outros aspectos econômicos, né, pré-definidos, que a gente vai estudar na próxima aula, tá certo? E, logicamente, né, como eu falei para vocês no início da aula, no Saiba Mais, nós temos aí o site, né, tem um link, né, da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o livro de índice de nomes geográficos. Então, o professor aí e os alunos podem entrar nesse link, aí print a tela. Super interessante esse assunto, que tem mais de 50 mil nomes, né, e da onde vêm esses nomes, tá certo, pessoal? Então, agradeço imensamente a participação de vocês no chat, agradeço aí os professores e aos alunos aí por sempre estar participando positivamente das aulas de geografia. Não esqueçam de avaliar essa aula, né, eu vejo aí o QR Code e o link, e até a próxima, pessoal.